Então, será um imenso prazer falar um pouco, né, de ciência e da sinergia entre as pesquisas experimentais e teóricas, apresentando o caso da atividade fotocatalítica de semicondutores. Bom, atualmente é possível observar uma busca crescente por sustentabilidade, por processos ambientalmente amigáveis para o nosso planeta. Então, eu começo essa palestra com uma pergunta: por que o processo de fotocatálise é tão importante? Outra pergunta que poderíamos fazer é: o que temos por trás deste fenômeno chamado fotocatálise? O que está envolvido? Qual ou quais fatores limitantes ou importantes nesse processo? Bem, a fotocatálise, vocês sabem melhor do que eu, porque vocês são um grupo, né, de catálise, é um processo na qual, então, consiste de uma reação química que ela é ativada pela luz e para a degradação de compostos. E essa fotocatálise, essa fotodegradação, né, ela pode ser de poluentes em geral, tais como os gerados na agricultura, na indústria têxtil por meio do uso, né, de corantes, e também pela indústria farmacêutica com os medicamentos. Bem, num processo fotocatalítico, temos envolvido um semicondutor, na qual ele é capaz de gerar espécies reativas de oxigênio, os chamados de ROS, por meio de reações com moléculas de água e oxigênio em suas superfícies. Então, quais seriam as etapas envolvidas nesse processo fotocatalítico? Bom, aqui nós temos uma primeira etapa, que seria, então, a interação de uma fonte de energia com o semicondutor, né? Numa segunda etapa, então, nós temos a excitação dos elétrons presentes na banda de valência do semicondutor para a banda de condução, onde, então, eles estão sofrendo um processo, né, de excitação. A gente também pode, dependendo do valor do band gap, ou seja, da distância entre as bandas de valência e de condução, pode ocorrer, então, também um processo de recombinação desse par elétron-buraco. Posteriormente, nós temos, então, nós precisamos de reagentes, na qual vão formar produtos. E na banda de valência, nós temos, então, um processo oxidativo. E na banda de condução, nós temos um processo de redução. Então, para a formação dos ROS, que seriam os nossos produtos, né? Onde esses ROS, eles vão interagir, então, com compostos poluentes, para a geração, então, de compostos, como, no caso aqui, como eu vou trazer um exemplo da rodamina, né, de compostos com descoloridos, se assim eu posso dizer, sem cor, e também a formação de CO2 e água. Bom, como eu disse, nós precisamos de um semicondutor para ser utilizado nos processos de fotocatálise. Assim, esse como semicondutor, ele necessita apresentar a propriedade de fotocatalisador, certo? Então, o que difere um semicondutor dos outros materiais? Ou seja, dos materiais condutores e dos isolantes? Bom, num semicondutor, eles apresentam uma condutividade elétrica intermediária entre os condutores e os isolantes. Então, e nesses três tipos de materiais, nós temos bandas de valência e bandas de condução, na qual são separadas, então, por um intervalo, e esse intervalo é justamente denominado, né, de band gap. Então, o que vai caracterizar um semicondutor é justamente a diferença entre essas bandas de valência e de condução, que determina, e elas vão determinar as propriedades dos materiais. Então, é justamente esse intervalo que nos vai dizer se nós temos um condutor, um material condutor, ou um material isolante, ou um material
semicondutor. Bom, partindo então da ideia que precisamos de semicondutores com propriedades características para determinada aplicação, sempre estamos em busca do desenvolvimento de novos materiais. Assim, quando o assunto é desenvolvimento de novos materiais, nós temos que levar em conta este tripé, na qual envolve então o quê? Síntese de materiais, as técnicas de caracterização e as simulações teóricas. Assim, a sinergia gerada entre o experimento e a teoria mostra-se uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de materiais com aplicações tecnológicas, tais como sensor, catálise, agente biocida, entre outras propriedades. Dentro da pesquisa de materiais, nós temos duas frentes que conversam, ou seja, duas frentes que trabalham juntas. A frente da teoria, com as simulações computacionais, e a frente experimental, com a síntese, com os experimentos. Então, na teoria, trabalhamos com modelos, a fim de explicar ou predizer as propriedades dos materiais e corroborar com os resultados experimentais. Por outro lado, na frente experimental, nós temos sempre o quê? A busca por novos materiais com diferentes propriedades. Nós temos a otimização dos processos de síntese, como tempo, reagente, temperatura, ou seja, a otimização da metodologia a ser aplicada para a obtenção de determinado material, de acordo, então, com o seu objetivo. Bom, e como funciona, né, essa dinâmica entre experimento e teoria? Nós temos o mundo real, certo? Na qual realizamos determinado experimento e obtemos determinados resultados, certo? Por um outro lado, nós temos a teoria, que vem com um modelo desse mundo real. E a partir desse modelo, nós realizamos então simulações com base nesses resultados experimentais, a fim de ter uma previsão para corroborar com esses resultados. E é importante frisar que um trabalho na qual aborda ambas as frentes de pesquisa, tanto a experimental quanto a teórica, gera então uma sinergia e excelentes resultados são obtidos, com então o que resulta na publicação de excelentes artigos que são citados na literatura. Bom, aqui eu tenho um belo exemplo que eu, Amanda, gosto muito. Aí você pode falar assim, como assim, Amanda? Você me trouxe aqui um slide com confeitaria? Pois bem, eu gosto de comparar experimento e teoria com uma confeitaria. Por exemplo, se você chega numa confeitaria para comprar um bolo, você vai se deparar com diversos tipos de bolos, com diferentes sabores e tamanhos, por exemplo. A sua escolha vai depender da sua comemoração, que pode ser um simples café da tarde com um amigo a uma festa de casamento. Ou seja, o seu bolo depende do seu evento. Pois bem, você escolhe o seu bolo lindo e maravilhoso. Perfeito. No entanto, por trás desse bolo perfeito para a sua comemoração, temos diversos fatores importantíssimos para garantir que esse bolo esteja da maneira como você espera. Assim, você pode estar se perguntando, mas Amanda, o que tem a ver um bolo, o que tem a ver um processo de confeitaria com a pesquisa ligada à experimento teoria? Bom, para você fazer um produto, você precisa seguir uma receita, certo? Na qual podemos dizer que é o nosso processo de refinamento desse bolo, não? E essa receita, por sua vez, pode ser otimizada com outros ingredientes, outras características, outra decoração. Então, tudo vai depender,
do seu objetivo, não? Então, e esse processo de otimização da sua receita não tem algo em comum com o que os teóricos fazem? Já pensaram nisso? A gente parte dos dados experimentais para otimizar e verificar como está o seu material sintetizado. Bom, então o processo de confeitaria também demanda tempo, qualidade dos ingredientes, dentre outros fatores na qual envolvem literalmente a mão na massa. E essa mão na massa, esse processo, né? O que nos lembra? Bom, eu não sei vocês, mas isso me faz lembrar o quê? Os experimentalistas, na qual estão no laboratório sintetizando diferentes materiais para diferentes aplicações. Então, esses processos envolvidos na confeitaria têm uma sinergia entre teoria e experimento camuflada aí no seu processo. Então, assim, com o estudo teórico experimental, o que nós, pesquisadores, nós cientistas, buscamos? Pois buscamos exatamente o que uma confeitaria busca: um bolo de qualidade, na qual você coma com os olhos e com a boca. Então, nós, cientistas, pesquisamos para o nosso bem-estar, para o desenvolvimento de novas tecnologias com diferentes aplicações. Então, como já fora dito, o desenvolvimento de novos materiais envolve o tripé: ciência de materiais, técnicas de caracterização e simulações teóricas. Bom, então, no processo de síntese de materiais, o que nós temos envolvido? Ou seja, quais são os fatores ou quais as variáveis envolvidas? O que pode ser otimizado? Bom, nós sabemos que existem diversos métodos de síntese. Em cada método de síntese, você pode usar o quê? Diferentes reagentes. Nós sabemos que o uso de diferentes reagentes, mesmo utilizando uma mesma síntese, pode alterar ali no material sintetizado. Alterar a fase, ou pode alterar a estrutura, assim como o uso de solvente, diferentes solventes, também o uso de temperatura. Se você vai fazer um processo de síntese, você pode ou não fazer um tratamento térmico depois do seu pó. Se você vai usar um surfactante durante a sua síntese, e até mesmo o tempo. Diferentes tempos, diferentes temperaturas, a gente tem vários trabalhos na literatura que reportam que diferentes tempos de síntese e ou diferentes temperaturas afetam tanto a morfologia quanto a propriedade do semicondutor. Bom, e no estudo teórico, quais são os fatores ou quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo? Bom, um cálculo, ele inicia-se a partir dos dados de entrada. E quais são as características desses dados de entrada? Pois justamente o grupo espacial que esse seu material apresenta, assim como as coordenadas internas dos átomos na rede do seu material, bem como os parâmetros de rede, A, B, C e os ângulos. E depois, isso é a parte estrutural. Depois nós temos o quê? O conjunto de funções de bases, ou seja, as descrições matemáticas dos orbitais atômicos dos seus elementos, do seu material. Então, você pode utilizar diferentes conjuntos de funções de base. Então, isso é um fator também que vai alterar o seu cálculo. Assim como a teoria, você pode usar um DFT, você pode usar diferentes funcionais híbridos, você pode fazer um Hartree-Fock, enfim. Então, aqui nós temos diferentes variáveis também para a simulação computacional. Uma vez definida o material a ser estudado, você então também tem essas outras variáveis, que são justamente os conjuntos de funções de base e a teoria a ser utilizada. Certo, então vimos até aqui que nós temos algumas variáveis, que devem ser consideradas no desenvolvimento de um trabalho, seja ele somente experimental, ou somente teórico, ou teórico experimental.
Assim, pode surgir a seguinte pergunta: como iniciar um estudo teórico experimental? Nós temos, né, na literatura, excelentes trabalhos que abordam teoria e experimento, não é mesmo? Então, como iniciar esse estudo? Bom, você pode realizar um estudo somente teórico, buscando dados na literatura a respeito do seu sistema a ser estudado. Ou você pode realizar um estudo experimental, um estudo somente experimental, e posteriormente você pode comparar os seus resultados com os dados encontrados na literatura. Ou você pode ainda iniciar o seu estudo experimental, obter os dados necessários para iniciar o estudo teórico. Assim, com ambos resultados, experimental e teórico, você pode correlacioná-los para melhor explicar as propriedades do material-alvo, né, do seu semicondutor, sejam as propriedades estruturais, elétricas, sensoras, enfim, de acordo com o seu objetivo. Então, como o nosso objetivo aqui nessa palestra é demonstrar a sinergia entre experimento e teoria, então agora eu vou ilustrar mais ou menos um passo a passo que pode ser seguido para a realização desse estudo teórico e experimental. Bom, então, após a síntese, nós devemos, então, caracterizar o material-alvo, né, o seu pó, o seu filme, a fim, então, de obter as informações a respeito da ordem e desordem a curto, médio e longo alcance desse seu material. Então, nós iniciamos as caracterizações por meio, então, da difração de raio-x e do refinamento Richtfeld, a fim, então, de confirmar se o material sintetizado é realmente o desejado, se ele está puro, sem a presença de fases secundárias, ou seja, se a metodologia que você utilizou, ela realmente te permite obter o material seu material-alvo. Bom, então, por meio dessas análises, nós podemos obter as informações cristalográficas, ou seja, os dados cristalográficos do seu material, o que seria como o DNA do material, né, que é característico de cada um. Então, esses dados cristalográficos, eles são o ponto de partida para a simulação computacional. E quais são esses dados? Pois justamente, como eu disse, as posições, as coordenadas internas, né, dos átomos, ou seja, as posições x, y, z dos átomos na rede. Nós também temos os parâmetros de rede, A, B e C, assim como os ângulos, alfa, beta e gama, e o grupo pontual de simetria. Então, esses são os dados necessários para você iniciar o seu estudo teórico, certo? Então, após esse primeiro passo, né, que foi a síntese, a otimização da sua síntese, e essa caracterização a longa distância do material, então nós damos, então, o início ao nosso estudo teórico. Então, com os dados cristalográficos obtidos experimentalmente, nós podemos, então, realizar um primeiro cálculo, que consiste na otimização de todos os parâmetros da célula unitária, que também é chamada de Book. Então, por meio desses dados, nós já podemos, então, realizar o cálculo do Book, e aqui nós podemos já observar os diferentes tipos de clusters presentes na sua célula unitária, ou seja, a coordenação de cada átomo. Bom, após o término desse cálculo de otimização, nós somos capazes, então, de analisar as ligações, as distorções, os ângulos presentes nos diferentes tipos de clusters constituintes do seu sistema. E nós, então, podemos comparar esses dados com os resultados experimentais. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura do tungstênio de zinco. Nós temos as distâncias de ligação
entre zinco, dentro dos clusters, né, de zinco e de tungstênio. Distância de ligação, então, zinco e oxigênio e tungstênio, oxigênio experimental, e nós temos os dados teóricos aqui também. Então, aqui, já somos capazes de dizer se o sistema experimental ele possui um certo grau de defeito, pois um modelo teórico, se bem otimizado, ele encontra-se num estado perfeito, sem defeitos, de menor energia. Então, logo, se há muita diferença entre os dados analisados, podemos afirmar que o sistema experimental ele tem um certo grau de desordem, certo? Bom, a partir de agora, após o cálculo de otimização do book, que é a nossa célula unitária, nós temos que ter claro o objetivo do trabalho, para então seguir com o estudo e criar um modelo teórico adequado para o seu objetivo. Então, como podemos prosseguir? Bom, se eu tenho morfologias experimentais diferentes, pois eu utilizei métodos de síntese diferentes, ou utilizei surfactantes, por exemplo, eu posso seguir realizando cálculos de superfície para obtenção das morfologias teóricas. Então, assim, eu serei capaz de comparar tais morfologias. No entanto, se na minha síntese for utilizado um elemento para dopar o meu sistema, a estratégia, então, de cálculo será seguir com um cálculo de dopagem, certo? E uma outra estratégia que nós temos é utilizar cálculos de defeitos na rede para analisar os defeitos estruturais no sistema. Como no caso, eu posso utilizar diferentes temperaturas ou diferentes tempos, e eu não observar mudanças morfológicas, mas eu observo mudanças, variações, né, nas propriedades eletrônicas, por exemplo. Então, eu posso partir para os cálculos de defeito. Bom, então, começamos com o estudo de superfícies. O que eu devo saber, então? Primeiro, para iniciar esse cálculo, eu preciso saber, bom, como eu já otimizei o book, eu sei quais são as características do meu material, né? Por exemplo, se ele é um material cúbico, qual é a simetria, né? Se ele é um cúbico, se ele é um tetragonal, se ele é um ortorrômbico. Então, nós podemos iniciar calculando os baixos índices de Miller. Então, aqui no caso de um sistema cúbico, então, num sistema cúbico, nós temos 3 diferentes superfícies: a 001, a 011 e a 111. Então, nós podemos realizar esses cortes. A gente sai, então, de uma estrutura 3D para uma estrutura 2D. Então, com diferentes cortes, né, no seu book. Nós podemos, então, otimizar esse book. E nós podemos seguir analisando os diferentes tipos de clusters presentes na superfície de cada superfície, no topo, né, de cada superfície, e nós podemos, então, também calcular as energias de superfícies para cada corte. Feito o cálculo de energia de superfície para cada corte, então, nós podemos o quê? Associar a construção de Wolff para obter as diferentes morfologias para o mesmo material. Ou seja, primeiro, nós fazemos essa associação, né, de energia com a construção de Wolff para obter a morfologia ideal no vácuo, ou seja, a morfologia teórica do seu material. Entretanto, nós sabemos, como nós utilizamos os surfactantes, ou tempo, ou diferentes solventes, isso vai afetar a estabilidade, o crescimento, né, das suas partículas, então você pode obter diferentes morfologias. Então, logo, fazendo uma associação das diferentes morfologias, uma relação entre as diferentes energias de superfície, nós podemos, então, obter as diferentes morfologias para uma mesma estrutura. Por exemplo, aqui todas são para uma estrutura cúbica. E nós podemos relacionar essas diferentes morfologias dentro do que nós chamamos de
mapa de morfologia ou árvore de morfologia. Então, aqui eu tenho esse mapa, onde aqui as energias elas não são reais, tá? Elas foram utilizadas apenas para demonstrar quando você faz diferentes relações entre os valores de superfície, você chega em diferentes morfologias. Aqui no caso, como exemplo, eu coloquei 3 morfologias diferentes de um mesmo material, só que aqui, qual foi a variável, né, na síntese? Pois foi justamente a utilização de diferentes métodos de síntese. Aqui foram utilizados hidrotermal, micro-ondas, sonoquímico e coprecipitação. Então, a utilização de 3 diferentes métodos alterou completamente a morfologia do nosso semicondutor, entretanto, ele continua tendo a sua estrutura cristalina, o seu sistema continua sendo curvo. Bom, feito esta análise das morfologias, e após associarmos as morfologias experimentais, nós podemos então seguir com a análise dos diferentes tipos de clusters presentes nas faces das morfologias que constituem o seu cristal. Por exemplo, aqui ainda nós seguimos com o modelo cúbico, onde nós temos a presença das 3 faces, das 3 superfícies, né? A 001, a 011 e a 111. Nós podemos observar que nós temos diferentes tipos de clusters presentes em cada superfície. E esses clusters, por sua vez, eles apresentam vacâncias de oxigênio, porque lembram, como nós estamos em uma superfícies são o quê? Regiões de defeitos. E quando você faz esse corte, você acaba causando insaturações nos seus clusters, que nada mais é do que as nossas vacâncias de oxigênio. No entanto, nós também podemos ter clusters distorcidos, ou seja, clusters, se você tem um cluster tetraédrico perfeito, na região ali da sua superfície, você pode ter esses clusters distorcidos, ou seja, as 4 ligações não serão iguais, serão distorcidas. E essa distorção pode ser tanto em termos de distância de ligação, como ângulo, como diedro. E outra informação importante que a gente pode tirar da análise das morfologias é a porcentagem de contribuição de cada superfície para a morfologia do seu material. Então, aqui nesse caso, a gente tem a 001 e a 111, ambas contribuindo com 28%, e a 011, ela constitui 44% da morfologia desse semicondutor. Certo, feita essa análise, então, nós podemos tentar propor, né, mecanismos de ação para explicar as propriedades dos semicondutores. Bom, aqui no caso, eu coloquei 2 morfologias diferentes para o mesmo material, onde então a gente, após realizar a análise, né, dos diferentes tipos de clusters nas diferentes superfícies, nós podemos então prever, né, um mecanismo para tentar explicar a propriedade, aqui no caso, né, a degradação do corante da rodamina B. Certo? Então, esses seriam os passos teóricos. Então, resumidamente aqui, nesse fluxograma, o que nós temos, então, passo a passo? Nós temos uma estrutura 3D, que é determinada pelo grupo de simetria e por todos os parâmetros com relação a essa estrutura. E esses dados nós podemos, pegamos ali da difração com refinamento. Então, nós realizamos esse primeiro cálculo, que nós chamamos, né, de cálculo do Book. E como é que funciona esse cálculo? Pois a gente tem esses arquivos de entrada, nós realizamos uma otimização de todos esses parâmetros, temos esse arquivo de saída, e a gente vê se o nosso sistema está no menor energia ou não. Se ele estiver em menor energia, então o nosso cálculo
acabou, seguimos para o próximo passo. Se não, nós temos que fazer um reajuste aí dos nossos parâmetros, buscar uma nova otimização até obtermos a otimização que nós buscamos. Posteriormente, então, para o estudo da morfologia, nós realizamos os cálculos de superfície, nós calculamos essas energias de superfície, certo? Para os diferentes modelos de slab, e depois, então, nós pegamos essa energia de superfície, nós associamos a construção de UFO para a obtenção da morfologia ideal no vácuo, né? Lembrando, isso é muito importante, que é a morfologia teórica, certo? E então, nós realizamos mudanças da razão, né, entre as energias de uma superfície com relação à outra, para estar obtendo, então, o mapa de superfície e depois, posteriormente, fazer, então, a relação, né, comparar as morfologias teóricas com as experimentais. Bom, uma outra estratégia de cálculo seria a criação dos modelos teóricos para o estudo de dopagem, ou seja, para o estudo da substituição de algum átomo na rede cristalina do semicondutor. Então, o primeiro passo é verificar se há necessidade da criação de uma supercélula por meio, então, da expansão do book. Então, aqui a gente tem o book de fosfato. Então, como no fosfato nós temos apenas um tipo de prata e um tipo de cluster, né, de prata e um único tipo de cluster de fósforo, então nós temos que realizar essa expansão porque há para esse material a necessidade da criação de diferentes tipos de sítios na rede cristalina para esses átomos. Assim, nós temos, então, a possibilidade de dopar o sistema com diferentes porcentagens do dopante. Bom, outro ponto importante na criação desses modelos teóricos é levar em conta a posição na rede cristalina do átomo a ser substituído no semicondutor, certo? Então, aqui, estou colocando o átomo de európio no sítio da prata. Então, se você ver, nós temos diferentes sítios, que são esses azuis, de prata. Então, eu tenho que testar qual é mais estável, certo? Então, poderia ser aqui, ou poderia ser aqui, ou ali, enfim. Temos que fazer diferentes modelos. E também é importante lembrar que nós devemos balancear a carga desse sistema. Porque quando eu coloco um átomo de európio que tem carga mais 3, e eu tenho prata carga mais 1, então nós temos que balancear essa carga, porque o nosso sistema tem que estar neutro. Há alguns programas, como o VASP, por exemplo, que não há essa necessidade. Entretanto, se o seu sistema ele é neutro, se você fez a sua síntese, se você fez o balanço de carga na hora de colocar a massa do seu dopante na síntese, então aqui para o cálculo nós também temos que fazer esse balanço de cargas. E como é feito esse balanço de cargas? Justamente criando vacâncias de prata. Então aqui nós temos outra variável. Eu tenho que saber a posição do meu dopante e eu tenho que saber a posição da minha vacância. Se essa vacância, se o meu sistema ele vai ficar mais estável com essa vacância próximo ao átomo dopante, ou não tão próximo, ou muito longe. Então, você tem que fazer diferentes modelos, testando todas essas possibilidades. Bom, como eu disse, a gente tem que levar em consideração a posição do dopante. Aqui é um sistema que é o tungstato de prata. No tungstato de prata, no alfa-tungstato de prata, ele tem uma estrutura ortorrômbica, na qual nós temos 7 diferentes tipos de prata no seu sistema, e nós temos 3 diferentes átomos de tungstênios na sua estrutura. Embora os átomos de tungstênio, eles possuem a mesma coordenação, que é 6, mas eles são distintos, nós temos 3 diferentes. Então, nesse trabalho, nós fizemos a dopagem, né, a substituição
de átomos de tungstênio por molibdênio. Então, nós tivemos que fazer 3 modelos, testando os 3 diferentes sítios de tungstênio. Então, neste caso, não foi necessário nem fazer balanço de carga, nem fazer uma expansão da célula unitária, porque nós já tínhamos átomos, tínhamos sítios diferentes de tungstênio que poderiam ser substituídos por molibdênio, sem que você substitua um tungstênio e substitua todos os átomos de tungstênio. Bom, nós temos também o estudo da desordem, né, como eu comentei. Então, na criação dos modelos teóricos para o estudo de defeito, o primeiro passo, então, é analisar os diferentes tipos de clusters presentes na sua estrutura cristalina. Então, neste caso, né, nós temos apenas clusters hexacoordenados de titânio. Então, no caso, se nós fôssemos criar um defeito no alfa-tungstado de prata, nós teríamos o quê? 7 tipos de prata e teríamos mais o quê? 3 de tungstênio. Então, teríamos que testar aí os diferentes tipos de defeito. Então, feito isso, você pode modificar o quê? A distância de uma ligação, ou de um ângulo de um diedro, dentro do cluster escolhido. Então, assim como no modelo de dopagem, é importante verificar a posição deste defeito, né? Para verificar a estabilidade e o efeito deste defeito na vizinhança. Porque uma vez que você faz um defeito, você gera um defeito, como os átomos estão todos ligados, os clusters interagem um com o outro, então você não está fazendo, o seu defeito não é local, apenas ali naquele cluster, mas também afeta toda a sua estrutura, assim como o processo de dopagem. Bom, e como analisamos os modelos teóricos, sejam eles supercélulas ou superfícies ou defeitos? Justamente, então, analisando a estrutura de bandas e a densidade de estados dos seus modelos. Bom, aqui eu tenho um exemplo desse último que eu passei aqui, onde foi dopado o alfa-tungstado de prata com molibdênio. Então, aqui eu tenho a estrutura de bandas do meu sistema puro e aqui do meu sistema dopado. Então, aqui a gente, não sei se conseguem ver aqui, mas aqui, principalmente aqui na banda de condução, nós tivemos, então, a criação de novos níveis intermediários entre essas duas bandas, então, o que gerou, então, a diminuição do valor de band gap para esse material. E o que seriam, então, essas linhas, né, essas densidades eletrônicas? Pois justamente são as contribuições de cada átomo, a contribuição atômica, o que ocasiona, né, na contribuição dos orbitais atômicos, tanto para a banda de valência, quanto para a banda de condução. Então, aqui nós podemos observar, nesse insert, que a presença do átomo de molibdênio, ele causou uma região de defeito ali na estrutura, o que gerou, então, a presença de novos níveis, ou seja, nós temos novas contribuições dos átomos nessa região que nós chamamos de proibida, né, que está entre as duas bandas de valência. Então, por meio desta análise, nós podemos verificar, então, o que acontece em cada superfície, ou mesmo num sistema, uma supercélula com dopagem ou com sistema com defeito. E por que as análises das estruturas de bandas e a densidade de estados são importantes? Pois elas são importantes porque a nossa propriedade, bom, aqui no nosso caso, né, a propriedade fotocatalítica, como eu disse lá no início, ela depende da separação de cargas entre as bandas de valência e a banda de condução. Então, assim, por exemplo, no sistema dopado, pode-se observar a criação, como eu disse, desses novos níveis intermediários entre as bandas, né? Fazendo, então, que ocorra uma diminuição desse valor de energia de band gap,
que pode ser favorável ou não para o seu sistema, certo? Então, feito esta análise, nós também podemos analisar quais os orbitais atômicos envolvidos e quais estão nessa região de band gap, por exemplo. Então, nós podemos dizer, temos um sistema puro e quando eu dopei, o átomo dopante, ele afetou a região da banda de valência, a banda de condução, tais átomos foram mais afetados, por isso ou por aquilo, houve uma mudança na carga desses átomos presentes e tudo mais. Bom, então vamos partir um pouco para a parte experimental, né? A parte teórica, podemos fazer esse tipo de modelo, e a parte experimental, o que nós temos, né? Como o nosso foco, então, é a atividade catalítica, a gente utiliza um sistema bem simples, como vocês com certeza têm aí. Se eu não me engano, o professor Laes foi um dos primeiros que realizou esse tipo de sistema aqui no LIEC. Então, você vai ter seu sistema de fotocatálise. Então, o que a gente faz? A gente pega uma solução no nosso caso aqui, é um corante, né, rodamina, de concentração conhecida, nós colocamos, então, o nosso semicondutor. Então, deixamos ali na caixa, no escuro, para obter, então, para ocorrer, né, esse equilíbrio no escuro. Então, depois a gente liga as lâmpadas e faz a nossa análise. Então, após a reação, né, fotocatalítica, então, esse sistema catalítico, ele é colocado, então, num tubo, né, que é centrifugado e tudo mais, e nós analisamos, então, por espectroscopia de absorção do UV-Vis, para, então, monitorar as variações da banda de absorção da rodamina B, de acordo, então, com o tempo dessa reação fotocatalítica. Experimentalmente, a gente também pode estudar a estabilidade dos semicondutores por meio de quê? De experimentos de reciclagem. Então, os fotocatalisadores, eles são reutilizados para a degradação de novos ciclos, né? Utilizando sempre o mesmo procedimento do primeiro ciclo. Então, aqui, no caso, a gente tem um exemplo, né, do fosfato de prata. A gente vê que conforme vai passando os ciclos, a sua eficiência, ela diminui, certo? E aqui, quando a gente tem esse mesmo sistema, só que ele está dopado com lantânio, a sua atividade se mantém. Então, dessa maneira, a gente pode analisar a eficiência do fotocatalisador frente ao reuso, né? E nesse caso aqui, o fosfato de prata, ele sofre de fotocorrosão, né? Então, neste caso, a gente pode verificar se esse processo de dopagem do fosfato de prata, ele melhora ou não a fotocorrosão desse semicondutor. Embora a gente veja aqui que no escuro, isso também deve ser, né, analisado, porque conforme a gente vai passando pelos ciclos, esse processo de adsorção no escuro, ele diminui. E o que mais nós precisamos para, posteriormente, propor um mecanismo de reação, um mecanismo de fotocatálise do seu semicondutor? Nós precisamos identificar as espécies reativas de oxigênio, como eu disse, os chamados ROS. Então, para isso, são realizados testes fotocatalíticos na presença de diferentes sequestradores. Bom, aqui eu trouxe um exemplo na qual foi utilizado ácido ascórbico, que ele é um sequestrador de radical hidroperoxil. Nós temos também aqui o oxalato de amônio, na qual ele é responsável por sequestrar buracos, e o térquibutilálcool, que ele sequestra, então, radicais hidroxil. Então,
A partir desse tipo de estudo, nós podemos dizer se o nosso semicondutor, ele depende de um determinado radical, de uma determinada espécie de reativa de oxigênio, ou se depende de duas, ou depende de três, enfim. A partir desse estudo, nós então podemos juntar, né, todas as nossas respostas, todos os nossos estudos, né, tanto teórico como experimental, todos os nossos resultados, né, juntar os nossos resultados. Então, após essa análise, né, do tipo de cluster, dos efeitos, dos ROS, é possível, então, propor um mecanismo de ação, porque no nosso caso, da propriedade fotocatalítica do nosso semicondutor. Então, de modo geral, a gente sabe que nós temos um semicondutor, ele vai interagir com a luz, nós vamos ter, então, a separação dos pares elétron-buraco, e o buraco, na nossa banda de valência, ele vai interagir com a água para produzir radicais, e lá na nossa banda de condução, nós temos os elétrons, que vão interagir com o oxigênio, para também estar produzindo radicais. Então, como nós podemos descrever esse processo, né, de elétron-buraco? Justamente por meio dos estudos dos nossos diferentes tipos de clusters presentes no nosso semicondutor, ou dependendo do modelo, nas nossas superfícies, por exemplo. Então, a partir daí, nós podemos ter clusters fornecedores de elétrons e clusters fornecedores de buraco. E por meio lá da nossa análise do DOS, por exemplo, nós sabemos, como aqui no caso da prata, nós temos, do tungstado de prata, né, nós temos diferentes tipos de cluster, nós sabemos, podemos afirmar prata de coordenação tal, que está na superfície tal, ela vai fornecer buraco porque ela tem vacância. Ou lá na banda de condução, a mesma coisa, tungstênio tal, ele está presente na superfície tal, e ele fornece os elétrons para o nosso mecanismo. Bom, aqui em forma de desenho seria mais ou menos a mesma coisa, então nós temos aqui o nosso semicondutor, que vai interagir com as espécies para formar as espécies reativas que vão então degradar, no caso aqui, o nosso corante rodamina. Bom, então agora eu vou só passar muito rapidamente no resultado de um artigo, onde foi feito um estudo teórico experimental, bem interessante, para explicar, então, a atividade fotocatalítica do alfa-tungstato de prata. Bom, como eu já disse para vocês, o alfa-tungstato de prata, ele tem diferentes tipos de clusters de prata. Acho que lá atrás eu disse que eram 7, mas são só 6, tá? 6 tipos de prata. Prata coordenação 7, 6, 4 e 2. E 3 tipos de cluster de tungstênio hexacoordenado, coordenado a 6 oxigênio. Então, é uma estrutura bem complexa, certo? Então, nesse estudo, a síntese utilizada foi uma síntese de precipitação controlada, onde nós utilizamos, então, nós sintetizamos 2 materiais, um com o uso de surfactante, o SDS, e um sem o uso de surfactante. Logo de princípio, nós observamos que houve uma mudança na coloração do pó desses materiais. Bom, como aqui nós realizamos todas as caracterizações, né, estruturais, mas como o nosso foco é a atividade fotocatalítica, eu só vou mostrar aqui o gráfico da atividade fotocatalítica. Então, nós observamos aqui, embora esse semicondutor, nós temos semicondutores melhores, né, para o processo de fotocatálise, mas aqui nós temos, então, o sintetizado sem surfactante e o sintetizado com surfactante. Então, nós observamos que a síntese com surfactante, ela piorou a atividade fotocatalítica desse semicondutor. Bom, aqui mesmo podemos observar também pela cinética, né, desses resultados. Então, realmente, o uso do surfactante, ele piorou a atividade fotocatalítica desse semicondutor. Como eu sempre digo, dado é dado.
Então, assim, não é porque piorou que é ruim, é um dado, é um trabalho, certo? Bom, então aqui eu trago para vocês o que mudou, além da coloração, porque em DRX, no Raman, continuou sendo uma estrutura ortorrômbica do alfa-tungstato de prata. Então, o que mudou foi justamente a morfologia desse semicondutor. Quando eu sintetizei o meu material sem a presença do surfactante, ele, ele se cristalizou ali na forma de rod, um rod hexagonal. E quando eu usei o surfactante, houve que uma mudança morfológica, onde nós tivemos então o que? A estabilização de diferentes superfícies. Então, aqui, com o uso do surfactante, estabilizou-se a superfície 100 frente à superfície 101, certo? E as outras duas superfícies, elas mantiveram-se iguais. Então, qual foi a nossa estratégia aqui? Bom, nós já tínhamos ali publicado a árvore de morfologia para esse material. Então, nós sabemos que a morfologia ideal, ela é mais ou menos um cubo, é um paralelepípedo. E que você estabilizando ou desestabilizando diferentes superfícies, você chega na morfologia do ROS, certo? Então, o que nós fizemos? Nós podemos observar que houve apenas a modificação de uma superfície exposta na morfologia final desse semicondutor, o que houve então uma alteração significativa na propriedade fotocatalítica. Então, qual seria o passo? Nós já temos a otimização do book, como nós sabemos, então o segundo passo seria o cálculo das energias de superfície e a análise dos diferentes tipos de clusters presentes em cada superfície exposta. Bom, então nós realizamos a análise dos diferentes tipos de clusters presentes em todas as superfícies desse material, ele é ortorrômbico, certo? Então, aqui nós utilizamos como modelos 6 diferentes superfícies, certo? E analisamos todas esses tipos de clusters. E logo, nós então fomos capazes de explicar o porquê que a atividade fotocatalítica do ROD, que é a morfologia mais encontrada para esse semicondutor, ela possuía uma atividade fotocatalítica maior quando comparada à atividade fotocatalítica do semicondutor sintetizada na presença do SDS. Então, assim, nós fomos capazes, então, de fazer toda aquela análise dos clusters, verificar, então, a porcentagem de contribuição de cada fase para a morfologia do material, para os dois, né? Então, nós fomos capazes de criar um mecanismo por meio então, da análise. Bom, eu tenho clusters com 3 vacâncias de oxigênio, que vão interagir com clusters que estão distorcidos, que estão presentes nessa superfície. Então, aqui a gente vai ter a criação do par elétron-buraco, que é justamente a transferência de carga cluster-cluster, que é uma transferência interna aqui. Então, aqui, por meio, então, desses clusters aqui, nós vamos ter a criação, então, a interação com as moléculas de água e de oxigênio para a criação dos ROS, para ser, então, aplicado na atividade fotocatalítica. O mesmo a gente fez aqui, observando principalmente a porcentagem de contribuição para cada morfologia. Bom, um outro exemplo que eu quero trazer e discutir bem rapidamente é o caso do tungstato de zinco, onde nós publicamos esses dois trabalhos. Esse foi basicamente teórico, e aqui nós tivemos a sinergia entre teórico e experimental, e aqui um enfoque um pouquinho mais teórico. Bom, a estrutura do tungstato de zinco é essa. Não é uma estrutura muito complexa, é formada apenas por um tipo de cluster de tungstênio e um tipo de cluster de zinco. Ambos são hexacoordenados numa estrutura, se eu não estiver enganada, monoclínica.
não lembro. Mas, enfim, então o que que foi feito nesse trabalho experimentalmente? Experimentalmente, nós sintetizamos esse semicondutor utilizando diferentes temperaturas. Então, nossa variável aqui de síntese foi a temperatura. E o que acontece? Esse material, ele é muito nanômetro. Então, nós não fomos capazes de obter as morfologias experimentais a fim de comparar com as morfologias teóricas. Então, nós partimos para microscopia eletrônica de transmissão, onde nós somos capazes, então, de verificar os planos presentes em cada material. Bom, e o que nós podemos observar? Nós observamos que, conforme nós aumentávamos a temperatura de síntese para esse material, o que estava acontecendo? O sistema, ele ia estabilizando, ele ia crescendo, né, para superfícies mais estáveis. Ou seja, a temperatura aqui foi um fator importantíssimo para o crescimento de superfície mais estáveis. E quando eu digo superfícies mais estáveis, eu estou comparando então com os meus estados de superfícies que eu obtive teoricamente, tá? Então aqui eu tenho aqui os valores de energia, de superfície de cada um. Então a gente viu que conforme ia aumentando a temperatura, o nosso sistema ele crescia em direção a superfícies mais estáveis. Então nós fizemos aqui um estudo, né, dos diferentes tipos de cluster também, para então estar explicando a atividade fotocatalítica, mas o principal aqui foi justamente mostrar como a variável temperatura ela afetou a atividade fotocatalítica. E o que aconteceu aqui? A atividade fotocatalítica desse semicondutor, conforme ele foi aumentando a temperatura e a gente teve a estabilização de superfícies, o crescimento, né, de superfícies mais estáveis, por consequência, neste caso, a nossa atividade fotocatalítica também aumentou. Então, dessa maneira, nós fomos capazes, né, de explicar o porquê que a atividade fotocatalítica aumentou. Utilizando, então, como base os cálculos de superfície desse semicondutor. Bom, e para finalizar, eu só queria deixar uma mensagem, né, que às vezes eu sei que não é fácil, tanto a pesquisa experimental como a pesquisa teórica. Às vezes, um vai um pouquinho mais rápido, o outro vai mais lento, e nem sempre a gente consegue, né, como é que eu posso dizer? Nem sempre as duas frentes caminham totalmente juntas, mas é importante frisar que quando a gente utiliza, né, desse recurso, de se trabalhar juntos, a sinergia, os resultados, eles tem muito mais suporte, né? E assim a gente acaba produzindo trabalhos com muito mais qualidade. Não que um trabalho teórico só teórico seja ruim, e não só que um só experimental seja ruim. E nem também nenhum dos dois sejam bons, mas a gente tem visto, né, na literatura que a utilização dessas duas frentes de pesquisa está aumentando cada vez mais a qualidade dos nossos trabalhos, dos trabalhos publicados. Bom, então, basicamente essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer à Universidade Estadual do Piauí e ao grupo por a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho dessa área que eu gosto muito. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, principalmente na área de fotocatálise, que eu gosto muito, tenho muito que aprender, mas eu creio que essa oportunidade, né, da gente estar aqui conversando abre novas portas, abre novas ideias, né, tem esse brainstorm de ideias, então, assim, é muito importante. Amei a iniciativa do grupo de estar abrindo
essa oportunidade, né, para as pessoas fora do grupo para estar apresentando, trazendo, né, os trabalhos. Então, gostaria também de agradecer ao CDMF, que é da onde eu venho, né, que está lá na UFSCar, agradecer à Unicamp, ao professor Miguel, que eu também passei por lá, à Universidade Raul I, e claro, e claro também, né, aos órgãos de fomentos, embora a pesquisa no Brasil está um pouco difícil, não só no Brasil, mas principalmente aqui, né, está difícil, principalmente pelo financiamento, mas eu creio que em breve as coisas vão de melhorar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Aqui eu tenho meu contato, caso queira enviar dúvidas, sugestões, ideias, trabalhos também. Estou aberta. Muito obrigada, gente.